Na aula de hoje a gente vai falar sobre cláusulas especiais no contrato de compra e venda, especificamente que estão entre os artigos 505 e 528. A primeira delas, nós vamos ver, é a retrovenda. A retrovenda é um direito de retrato, é um direito daquele que vendeu a coisa adquirir de volta. Então, de se retratar, de fazer o resgate da coisa. Por isso chama retrovenda, é a venda ao contrário. Então, é a possibilidade de desfazer e ressarcindo o comprador de forma plena, ou seja, não só devolvendo aquilo que ele pagou, mas também ressarcindo as despesas que ele teve, às vezes uma benfeitoria que foi necessária. Então, seria nesse sentido falar um ressarcimento pleno. A possibilidade dessa cláusula tem um limite no código de 3 anos, é o máximo para ser estipulado, mas dentro desse período o contrato pode prever da forma que, né, eles acharem melhor. Se houver uma recusa de garantir esse direito, ou seja, se o comprador não quiser devolver o bem para o vendedor, é possível que o vendedor entre com uma ação judicial e já deposite o valor integral, ou seja, desse ressarcimento pleno, para que seja então exercido esse direito. Ele pode ser em benefício de mais de uma pessoa em comum e pode ser exercido só por um deles, mas nesse caso, o comprador, que vai ser quem vai devolver o bem, ele vai poder notificar esse outro, que também é beneficiário da cláusula de retrovenda, para ver se ele também não tem interesse. E aquele que depositar o valor integral vai conseguir exercer esse benefício. Chama atenção aqui que, diferentemente das outras cláusulas que nós vamos ver, essa cláusula de retrovenda, ela transmite aos herdeiros de ambos. Então, se, por exemplo, o João ele vendeu a casa para o José, mas o João faleceu e tinha cláusula de retrovenda, e o João falecer, os herdeiros do João vão poder exercer o direito de retrovenda contra o José também. E se, por exemplo, o José falecer, os herdeiros dele também vão estar obrigados a garantir esse direito, seja ao João, ou seja ao vendedor, ou os herdeiros do João, os herdeiros do vendedor. Na sequência, nós temos a cláusula de preempção ou prelação ou direito de preferência. Só tomar cuidado com os nomes, porque existem outras palavras que são semelhantes a essas de preempção ou prelação. Então, cuidado para não confundir o nome, tá? Mas é um direito de preferência, ou seja, aquele que vende se reserva no direito de adquirir de volta, mas não no sentido da retrovenda, mas no sentido de ter uma preferência. Então, se o comprador quiser vender o bem, ele vai ter que dar preferência para aquele que era o vendedor. Esse direito, ele tem um prazo. O prazo legal é de 3 dias para uma coisa móvel ou de 60 dias para uma coisa imóvel, mas pode ser acordado entre as partes um prazo maior, de até 180 dias para um bem móvel e de até 2 anos para um bem imóvel. O descumprimento, ou seja, se o comprador não der essa preferência para o vendedor, gera um direito de indenização. Se tiver mais de um beneficiário em comum, ou seja, duas pessoas que eram proprietários em conjunto de um imóvel, elas vendem e com uma cláusula de direito de preferência, ou seja, as duas têm um direito comum. Elas não podem exercer depois a preferência de forma parcial, elas têm que exercer o direito de preferência na coisa como um todo, ela é integral. E chama atenção aqui uma situação peculiar nesse direito de preferência, que é o da retrocessão, que é o caso em que um imóvel particular ele é desapropriado pelo poder público, ou seja, por uma utilidade, uma necessidade pública, mas aquele imóvel ele não é utilizado, ele fica lá abandonado, seja por uma desídia do poder público, seja porque não era mais de interesse público aquele imóvel, e nesse caso, então, o antigo proprietário, ele pode também exercer esse direito de preferência. Então, se eventualmente o imóvel fosse ser leiloado, né, mas então o proprietário antigo ele pode exercer esse direito de retrocessão, também é uma forma de direito de preferência. Aqui eu vou até ler o artigo que ele fala assim, esse que a gente está falando é o 519, até para ficar mais completo.
Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado, ou seja, o antigo proprietário, o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Então, ele vai poder adquirir de volta o seu bem. Na sequência, nós temos a cláusula de venda a contento, que também pode ser chamada de cláusula ad gustum. É uma condição suspensiva, na qual o comprador ele vai precisar confirmar se aquele bem lhe agradou ou não. Então, ele precisa manifestar o agrado. Esse agrado é um critério subjetivo, é ele falar realmente se gostou, não gostou, se ficou bom, não ficou bom. Antes disso, o bem está na posse dele como se fosse um comodato, ou seja, um empréstimo gratuito. Está ali e depois ele vai devolver se ele não comprar. Esse agrado ele pode ser manifestado num prazo estipulado entre as partes, e se não tiver um prazo, num contrato escrito mesmo, é possível que seja feita uma intimação e a partir de então vai contar um prazo que o vendedor tiver dado. Um exemplo aqui é um lojista que envia, por exemplo, uma sacola de condicional de produtos, roupa, sapato, para uma consumidora provar em sua casa. A depender do caso, pode ser feito um contrato de venda a contento. Às vezes é um contrato implícito ali, é verbal. E já vai constar o valor, a forma de pagamento, bastando que a consumidora informe a vendedora se o produto ficou bom, se ficou do seu agrado ou não. Se negativo, ou seja, se não gostou, não serviu, ou qualquer motivo, a venda não se consuma. Então, foi um comodato e ela devolve os produtos para a lojista. Na sequência, nós temos uma cláusula que é muito parecida, mas tem uma diferença importante, que é a venda sujeita à prova. É quase igual à venda a contento, mas a diferença é que aqui o critério vai ser objetivo, ou seja, o comprador ele confere as qualidades e as especificações do produto. Ou seja, se o produto foi vendido com determinadas especificações, um nível de qualidade mínimo. Se não atender a essas especificações, o comprador simplesmente recusa a venda. E por ser um critério objetivo, ele permite uma discussão em juízo. Então, por exemplo, na sequência, aqui um exemplo. Antônio e Bruno, eles negociaram sacas de café com uma especificação técnica, que abrangia moagem, torra, coloração, etc. E condicionada à verificação da amostra final do produto. Ou seja, o Bruno, que aqui é o comprador, faria alguns testes para confirmar a qualidade do café. Após a entrega, os testes deram divergência na qualidade dos grãos e por esse motivo o comprador recusou o produto. Então, esse direito é a cláusula, né, que a gente estava falando. O Antônio, que é o vendedor, ele ficou inconformado, ele insiste que o produto era de qualidade, uma boa qualidade, e então ele ajuiza uma ação de indenização contra o Bruno, pedindo o pagamento, para receber o valor do contrato. Contudo, o pedido ele é julgado improcedente porque foi apurado em perícia que o café não possuía a qualidade descrita no contrato, ou seja, a venda não se consumou. Existe uma cláusula que é uma condição suspensiva, enquanto, assim, na venda a contento, né, a anterior, enquanto não manifestar o agrado, ou aqui no caso, na venda sob prova, enquanto não houver a confirmação das qualidades, das especificações, a venda não se consuma. Então, é uma condição suspensiva. Aqui, por último, nós vamos ver a cláusula de reserva de domínio. É uma situação totalmente diferente, mas também é uma condição suspensiva que, mesmo com a tradição do bem, ou seja, o vendedor entrega o bem para o comprador, mas o bem continua sendo do vendedor até a quitação integral do contrato. Ou seja, o bem vai estar com o comprador, mas, na verdade, continua pertencendo ao vendedor enquanto não quitar. Isso é comum, por exemplo, em aquisição de carro. O bem, por isso que às vezes fala assim, o carro não é meu, é do banco. Por quê? Existe essa reserva de domínio para o banco. Enquanto você não quitar o contrato, o bem, legalmente falando, pertence ao banco. Então, é essa situação, uma condição suspensiva. A venda só termina mesmo quando quitar o contrato e aí vai ser extinta essa cláusula de reserva de domínio. Depois só que isso que é importante. Embora o dono
seja, enquanto pendente de pagamento, seja o vendedor, o risco é do comprador após a tradição. Se ele está com o bem, ele está exercendo o direito de posse do bem, ele está assumindo o risco de eventual dano, que possa dar uma avaria no bem. Se houver uma inadimplência do comprador, o vendedor ele vai poder constituir o comprador em mora, ou seja, vai fazer uma notificação extrajudicial ou judicial, e na sequência ele pode entrar com uma ação judicial para reaver o bem, ou seja, se era um carro que estava com reserva de domínio, ele vai fazer a busca e apreensão daquele carro para ter de volta, já que era dele, e a questão financeira é resolvida, né, em sequência. E um detalhe é que, para que tenha eficácia perante terceiros, esse contrato ele deve estar registrado ali na cidade do domicílio do comprador. Não significa que o registro é necessário para que o contrato seja válido. O contrato é válido, mas sem o registro ele não produz eficácia para terceiros. E qual que é a implicância disso? É que se um terceiro for adquirir aquele bem, tendo o registro, ele tem conhecimento de que o bem, na verdade, tem reserva de domínio para o banco ou para o vendedor. Se não está registrado, não tem eficácia para o terceiro. Então, o terceiro, em tese, ele vai ser um terceiro de boa-fé, um adquirente de boa-fé. Então, ele vai poder discutir para que ele não seja prejudicado por causa dessa cláusula que ele não tinha conhecimento. Aqui a gente vai poder ver um exemplo, né, dessa venda com reserva de domínio. Felipe vendeu um bem para o Tiago com reserva de domínio, mediante pagamento em 30 parcelas mensais. Só que a partir da 10ª parcela, o Tiago ele deixa de pagar, ou seja, ele ficou inadimplente. O Felipe, então, o que ele vai poder fazer? Ele vai protestar o título ou fazer uma notificação judicial, que isso significa constituir o devedor em mora, então é uma expressão utilizada, e após ele vai poder entrar com uma ação para reaver o bem ou para exigir o pagamento integral. O artigo 526, ele traz essas duas possibilidades, sendo que se o vendedor, no caso aqui o Felipe, ele optar por reaver o bem, ele no processo vai discutir o valor que foi pago pelo Tiago, então aqui no nosso caso até a 10ª parcela, e o valor que ainda é devido, e o bem também vai ser avaliado, por quê? Vai ser analisado se tem alguma coisa para ainda ser pago ou se vai ser restituído, porque veja bem, precisamos ver se o bem foi deteriorado, ou seja, se houve uma depreciação, e se no caso as 10 parcelas são suficientes para compensar essa depreciação, ou se não seria o caso de devolver esse valor que o Tiago pagou, né, devolver para ele, porque o bem já voltou a estar na posse do Felipe. Então, no processo vai ter essa discussão sobre o valor que é devido, né? Então, por isso que eu falei que após reaver o bem, há na sequência essa discussão dos valores, né? E aqui uma observação final. Nas compras que são financiadas, como o vendedor ele recebe o valor integral, né, por conta do banco, e depois o comprador vai pagando as parcelas para o banco, a reserva de domínio é do banco ou da instituição financeira. Isso é o que diz o artigo 528. Então, toma cuidado, né, se vê um caso prático e que se houve um financiamento e então o banco pagou o valor integral para o vendedor, é o banco que vai poder exercer essa cláusula de reserva de domínio e, se for o caso, entrar com essa ação. Então, aqui nós vemos 5 cláusulas e dá para perceber duas diferenças aqui, dois grupos, né? A retrovenda é a possibilidade de desfazer a venda, a preempção é a preferência na compra de volta. Do outro lado, nós temos, e nessa aqui na verde, a retrovenda e preempção, a venda ela é consumada, vendeu, só que existe a possibilidade da retrovenda ou da preempção. Aqui do lado direito, a venda a contento, a venda sujeita à prova e a reserva de domínio são situações de suspensão, uma condição suspensiva do contrato. Ou seja, a compra e venda ela só se consuma, ela só termina mesmo quando ocorrer cada uma das situações, seja a manifestação do agrado, seja reconhecer que satisfaz a necessidade, as especificações do contrato, ou seja, na quitação do contrato.
respectivamente falando. Então, venda a contento, tem que agradar. A partir do momento que manifesta o agrado, é aí que de fato consumou a venda. Sujeito à prova, quando é feita a prova e satisfaz os requisitos do contrato, reserva domínio. É a situação em que ele vende, mas ele continua dono. Então, só quando quitar é que de fato consuma essa compra e venda. Então, 3 situações de condição suspensiva do contrato, por isso que é diferente das duas que estão ao lado esquerdo. Mas, nota que a reserva de domínio, por isso que ela está com uma cor diferente, em azul do lado direito, ela é uma venda também. Ele vendeu, o comprador está com o bem, só está pendente de pagamento. Então ele tem uma leve diferença dos dois de cima, na venda contente e na venda sujeita à prova, porque né, nelas ocorre um início do processo de venda, mas depende do comprador confirmar, né, que vai ocorrer essa venda ou não, seja pelo agrado, seja pela prova. Então, é isso, nós vimos hoje as 5 cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Se vocês forem olhar no código, na sequência tem a venda sobre documentos, mas eu considero que é uma espécie de venda distinta dessas 5 cláusulas, porque essas 5 cláusulas que nós vimos, em vários tipos de contrato, elas vão se aplicar, é possível inserir. A venda sobre documentos já é uma espécie diferente que eu prefiro que seja estudado de uma forma à parte. Então, por hoje é só. Bons estudos e obrigado pela companhia.